Om Shanti. Bem-vindo para a série Artes para a Vida. E antes de começarmos, vamos manter um minuto de silêncio e invocar a presença do Supremo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para a série de Artes para a Vida, episódio número 11. É uma bela arte, chamada de arte de revelar e de conciliar. E nós temos conosco um irmão sênior muito querido, o irmão Ken, nascido na Austrália. Muito obrigado, Ken. E algumas linhas, palavras de apresentação sobre ele. Basicamente, ele serve como coordenador subregional da América Latina. Ele nasceu na Austrália, está a servir mais de 34 anos na América Latina. Todos conhecem muito bem. Ele é conhecido por dar as palestras e simpósios. Também é o co-criador do curso de autoliderança. E esse curso já foi dado, penso que eu disse, em 29 países. Autor, escreveu já 18 livros sobre liderança e desenvolvimento de organização pessoal. Ou seja, na Associação Brasileira de Treinamento, ele foi premiado. Ele tem uma capacidade única de tornar os temas complicados muito simples. E é essa a razão pela qual ele está hoje, porque essa arte é muito difícil para todos nós. Então, o que revelar, como revelar, o que conciliar e como conciliar. Então, ele vai nos ajudar com esse tema. Então, vou passar para a Cláudia para dar as boas-vindas oficiais. Obrigado. Bom dia do Brasil, boa tarde para muitos de vocês e boa tarde e boa noite para outros. Então, é bom tê-lo quem a falar sobre esta arte. Eu estava em São Paulo e eu falei com ele que vocês não sabem o quão afortunados são por terem o Ken ao redor de vocês. E de vez em quando nós temos ele aqui conosco, é uma grande fortuna, mas imagina ele lá constantemente. Então é ótimo, um prazer escutá-lo hoje sobre esse tema, digamos, um bocadinho difícil. Como o Manoj disse, é a sua arte. Então, bem-vindo, uma vez mais, bem-vindo ao nosso programa. Gostava de que a Anu oferecesse as flores de Vancouver, de toda a equipa, essas belas flores para dar as boas-vindas ao irmão Ken. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Representa as duas cores do Canadá, o branco e o vermelho. Ok, maravilhoso. Obrigado a todos. Eu gostava de partilhar alguns pensamentos sobre esse tema, porque o contexto que nós vivemos a nível do trabalho, as práticas de meditação, o estudo, o que também nós chamamos de Raja Yoga, naturalmente, a minha perspectiva é de que no mundo as pessoas têm dificuldades e elas ficam a pensar o que é que deveriam dizer e não dizer em público, ou mesmo até pessoalmente com alguém, porque as palavras podem facilmente magoar alguém, podem danificar a reputação de outros e trazer alguém para baixo, humilhá-lo. Às vezes isso acontece em público. Apontar algum defeito que possa ter de uma certa maneira. Você pode dizer que essa arte
É uma mistura entre ser verdadeiro e ter tato, algo como você pode imaginar, não é fácil, mas ser benevolente e confiante. É óbvio que, em primeiro, será a intenção de ser sempre benevolente. E é isso que nós estudamos aqui. É o Raja Yoga, esse yoga real, verdadeiro, nobre, ser o auto-soberano. É desenvolver realeza no seu comportamento, ou nobreza no seu comportamento. Portanto, é esse caminho das artes celestiais. Então, aquilo que você diz e o que você não diz, o que você diz pessoalmente, em público, e também o que você não diz, é isso que nós falamos sobre equilíbrio. Não significa esconder coisas, mas às vezes proteger as pessoas. No Brasil, as pessoas são muito abertas e não têm um tato. E pode dizer as coisas mais ultrajantes e serem normais. Eu nasci num lugar que as pessoas não dizem tudo aquilo que tem para dizer, por assim. E eu vim de um país onde a cultura é basicamente britânica. E nunca sabemos o que as pessoas pensam. E aqui no Brasil, exatamente ao contrário, não tem esse vergonha de dizer aquilo que pensam. E por um lado, pode ser refrescante e do outro lado ser um bocado malévolo, por assim dizer. Então, quero falar em primeiro da parte de revelar, porque se for introspectivo, como, como aqui nos estudos e nas meditações, tentamos ser o mais introspectivo possível, porque nós temos que ver o que nós temos que mudar em nós próprios, ao invés de tentar mudar os outros. E dizemos que então a extroversão é como nós olhamos o mundo exterior, as pessoas, o que as pessoas estão a fazer. Então nós estamos a olhar para nós próprios. E quando estamos demasiado introspectivos, podemos perder alguma coisa, mas se eu olhar a introspecção como uma forma de desenvolver autorrespeito, ao invés de esconder ou de fugir das coisas, então a minha introspecção deveria ser virada para o autodesenvolvimento em vez do que fugir. Porque normalmente é o que as pessoas fazem, porque é difícil as conexões sociais. Então, primeiro de tudo, minha introspeção deveria ser em direção ao autorrespeito e também deveria, no caso de haver puras intenções, e nós utilizamos a palavra yukti, que significa o método sábio. Então, conciliar aquilo que eu tenho de conciliar e revelar aquilo que eu tenho revelar. Portanto, isso é um método muito sábio. Mas do outro lado, na verdade, nós, parte daquilo que nós fazemos da Brahma Kumaris, confiamos na mensagem e que temos revelar essa mensagem aos outros. Então, tem que proteger a mim e os outros o máximo possível e, ao mesmo tempo, eu tenho uma vocação de revelar ao mundo aquilo que eu sei. Então, se eu sei algo que é valioso, por exemplo, através do Raja Yoga, o que que a alma é, quem eu verdadeiramente sou, saber o que está acontecendo no mundo, o porquê que está acontecendo, o que é que está por surgir, também sobre o mundo que está para além daqui, o mundo das almas,
o mundo supremo, então saber sobre Deus, então a importância na nossa vida. E isso é uma informação muito valiosa que eu preciso partilhar. Revelar significa partilhar, partilhar benefícios. E também conciliar tem a ver ter uma atitude, pretender ter uma atitude benevolente. Porque às vezes uma pessoa tem que considerar uma informação importante que pode magoar pessoas. Então tem que ter muito tato sobre como eu vou lidar com isso, com quem eu vou falar, com quem eu tenho de informar. Não tenho que informar todos, mas eu tenho que informar as pessoas que têm interesse ou que importam. Então, se eu tenho os dois, conciliar e revelar dentro de um contexto de trabalhar em sentido da elevação, não tem a ver com performance, mas elevar as pessoas de forma entre o equilíbrio do conhecimento e o yoga, ou lembrança, o equilíbrio entre o incutir e o dharana. O dharana é mais introspectivo, então o desenvolvimento da alma e espalhar uma mensagem para elevar as outras pessoas. Então, no mundo, eu penso que algo é bom estar tipo como um mistério. Eu realizei que se as pessoas souberem tudo, elas ficam menos curiosas. Então é bom manter algo misterioso, mesmo as Brahmas Kumaris, a forma como o conhecimento é falado conosco ao longo dos anos, seria o Pai Supremo utilizar o instrumento físico de Prajapita Brahma. Ele não falou tudo no primeiro dia, foi revelando as coisas, parte de algo, porque ele, aquilo que ele nos falou aquilo que nós tínhamos de saber. Nós pensamos que Deus sabe tudo, mas não, isso não é exatamente verdade. Se perguntar qual é as bases da física quântica, esse cara vai dizer o que é que você está a falar, porque isso não é algo que eu preciso saber. Os seres humanos talvez precisem saber isso, porque eles têm de fazer determinados trabalhos, mas qual é o absoluto secreto entre o equilíbrio, a forma como os átomos reagem uns com os outros? Ele não precisa saber isso. Há outras coisas, há coisas que ele sabe, mas não é nem mais e nem menos. E aquilo que ele foi nos dando foi pouco a pouco. Nós não precisamos saber quantos insetos existem no mundo. Se você perguntar a Deus, há vida no outro planeta? Provavelmente ele irá e vai dizer assim: esse é o único lugar para a sua preocupação, por assim dizer, porque isso não vai mudar nada, porque você tem que se preocupar, por assim dizer, aquilo que está aqui. Então, ele vai dizer aquilo que nós precisamos de saber. E nós temos que dizer aos outros aquilo que eles precisam saber. E, por exemplo, quando você tenta esconder algo, mas a verdadeira ciência tem a ver com performance, com o verdadeiro poder, e que na verdade é o silêncio. Pense, o verdadeiro poder espiritual não faz nenhum ruído, é o silêncio. As almas, na lembrança do Supremo, a irradiar mais vibrações do que explicações. Então você é o equilíbrio, aquilo que você diz e aquilo que você mostra. Então, se você não tem nenhuma vibração, o que é que você vai explicar? Não é a forma que nós temos, por exemplo, que explicar tudo de uma vez só. Mas se eu permanecer nessa conexão,
Mas posso criar um mistério gentil que atrai as almas para esse. Por exemplo, na Meritivela, a primeira meditação do dia. Aquilo que nós fazemos na Brahma Kumaris, sentamos na consciência da alma, conectamos com o Supremo, mas nós não tentamos produzir experiências. Nós não tentamos manifestar qualquer coisa. Na verdade, é permitir que a paz faça o seu trabalho. É ficar no silêncio e fazer o silêncio fazer o trabalho. Não é explicar como as pessoas pensam como a meditação é, ou seja, apenas organizar os seus pensamentos, mas na verdade é reduzir a quantidade de pensamentos e promover a qualidade dos pensamentos. Não é apenas organizar os pensamentos. Então, eu posso entrar num estado interior, permitir que a consciência da alma surja, conexão com o Supremo, para criar a minha experiência sem ter que explicar até para mim próprio. Nós reparamos, por exemplo, que o equilíbrio entre conciliar e revelar, por exemplo, numa conversa, definitivamente, nós temos que falar menos e fazer mais pausas. Então, o falar é o conciliar, desculpa, ao contrário, é o revelar, e o silêncio é conciliar. Então, fazer essa pausa para ver uma realização do pensamento. E não é continuar, ou seja, continuar a falar, a falar, a falar, a falar. Isso não é a forma de explicar corretamente. Tem que haver um equilíbrio entre explicar e fazer pausas. Alguns anos atrás, com uma equipa que estava aqui, desenvolvemos o curso de Raja Yoga, usando princípios da pedagogia para crianças. Mas é a forma, ou seja, é preciso refletir, pensar sobre as coisas, ver as relevâncias, portanto, não ser como se fosse produto, acho que é isso que ele está a dizer. Portanto, é organizar o básico, o curso introdutório de meditação, em torno dos princípios de explicar, ou seja, revelar, experienciar e ir para dentro e explorar. Os três Ds: explicar, experienciar e explorar. Então, explorar as relevâncias disso. As lições dividimos em 3 pontos principais. Os 3 pontos básicos principais sobre, dizemos, a alma. O que é a alma? Tem que ter a experiência de ser consciente da alma. Tem de saber como a alma e o corpo são conectados e eles precisam saber como trazer as melhores qualidades deles próprios. Digamos essas 3 coisas. Então, o primeiro passo, explicar. Esse é o desafio, que você tem 5 minutos para explicar sobre esses 3 conceitos. Explicar em 5 minutos. Você experiencia por 5 minutos, fazendo essa pausa e entrar profundamente nessa ideia e depois explorar essa relevada, essas relevâncias. 3 conceitos, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 15, 45 minutos. Então, em 45 minutos, lidar com os conceitos básicos dessa parte do curso introdutório. E depois, outros 15 minutos, começar em silêncio, acabar em silêncio, quaisquer perguntas e já está. Então, definitivamente, nós somos capazes de melhorar não apenas a qualidade do ensino, mas as pessoas que vêm. Não é alguém que vai estar em frente a falar o blá, 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 blá.
e de repente realizam que não tiveram tempo para meditar. Ok, vamos meditar. Mas as pessoas, afinal, vieram cá para o curso de meditação. Então, o que é que eu estou a explicar? Como eu estou a explicar? O interesse e o entendimento também, porque algumas pessoas, digamos que são mais visuais, querem imagens, outras mais são auditivas, gostam mais de escutar as histórias, as pessoas são mais tato, precisa de algo para brincar, por assim dizer, exercícios físicos, e algumas pessoas o equilíbrio dos três. Então, se você estiver fazer uma palestra, você tem que tomar em conta as pessoas que estão diante de si. Portanto, é toda essa arte de equilibrar aquilo que você diz e aquilo que você não diz. Aquilo que você precisa de dizer, aquilo que você não precisa de dizer. Ao invés de, por outras palavras, develar e conciliar. Mas, ao mesmo tempo, se você está a falar com os outros, há outros fatores que você tem que considerar, como eu disse antes, é ter tato e ser benevolente. Ser benevolente e ter tato. E às vezes as pessoas se comprometem. Se você fala com alguém, você tem que observar a linguagem corporal. De outra maneira, você pensa que está a dizer alguma coisa, mas outras pessoas não estão a escutar nada. Então, alguns dos tempos ou do momento, outros conceitos, algum tempo você está a conduzir, você está a organizar, mas ao mesmo tempo você está a trabalhar com o didático. Portanto, a condução e parte do didático. Que as pessoas cheguem à sua própria conclusão, em vez de você dar tudo. Há uma expressão em inglês que é muito boa. Se você apenas alimenta três pessoas que, ou seja, qualquer comida que seja pré-digerida, a única coisa que as pessoas vão ficar é com o formato da colher. Então vocês trabalham com o conduzir, mas ao mesmo tempo tem de haver o didático. E depois a terceira é o induzir, que é conduzir as pessoas para a experiência. Então, essas três coisas, se você estiver a ajudar as pessoas, você pode parar, fazer uma pausa e você está a tomar conta se as pessoas estão a prestar atenção em si. E também é verdade, você começa qualquer encontro com silêncio. A primeira coisa que você faz, quando você senta em um grupo de pessoas, você faz um bocado de silêncio. Ou seja, você tenta apanhar essa vibração e a seguir, automaticamente, informa aquilo que você tem que falar e aquilo que você não tem que falar. Então, às vezes, é extremamente óbvio quando uma pessoa está na África do Sul, em Soweto, acho que foi o nome que ele disse, um polícia. E ele pediu para falar sobre motivação. E quando eu cheguei lá, todos estavam tão tristes. É uma vibração muito pesada no ar. E o capitão da polícia, daquela sessão em particular, eu perguntei o que aconteceu. E ele disse: um dos colegas foi assassinado. E agora eu vim falar sobre motivação. Eu percebi. Não é muito bom falar sobre motivação. Então, tive a falar sobre vida e morte. Então, se você toma esse silêncio para ajudar, para dar uma ideia de quem está diante de si. Não é apenas uma pessoa, mas você vai para dentro, entra em silêncio, torna-se consciente da alma, e depois você realiza que está a falar com
em frente de si está uma alma irmã, os papéis dissolvem-se, não, não é o patrão com os subordinados ou os colegas de trabalho, não são os amigos dos amigos, não são os membros da família com outros membros da família, é uma alma com outra alma. E nesse silêncio, eu sou um ponto de luz, eu sou um oceano de paz, e depois deixo que a minha vibração crie uma atmosfera para poder revelar aquilo que eu quero revelar. Então, se olhar para as formas, como isto funciona, eu estou no centro de retiros, onde as pessoas passam por aqui e frequentemente eu converso com as pessoas da equipa e eu convido as pessoas a ficarem em silêncio para que eu posso dizer, ok, eu quero tocar consigo, vamos sentar em silêncio por uns momentos, de uma forma que aquilo que vamos falar, essa ansiedade diminua, porque na ansiedade falamos mais do que o necessário, se nós acalmarmos, falamos menos, falamos as palavras corretas e não muitas palavras. Eu deixo que minhas virtudes revelem-me, eu deixo que que a minha vibração revele quem eu sou, e essa vibração que eu estou a criar faz com que as pessoas sejam mais autênticas, e criamos então leveza, ao invés de imediatamente entrar na história. Então, isso é uma coisa que nós reparamos. Há pessoas que vêm com grandes problemas. E você pode apanhar a vibração em primeiro lugar. E a coisa pior que você pode fazer é dizer algo como: Ah, eu uma vez escutei, ou seja, escutei você, uma vez eu tive um problema igual ao seu. Portanto, você está tirando a história da outra pessoa. Isso não é correto, ou seja, deixe-me escutar com interesse. E os chineses, caracteres para a escutativa, são algumas partes do caráter. São 5 ou 6 partes. Uma delas, uma das linhas, que indica eu e você. Outra da parte indica o rei, a pessoa que eu tenho de colocar mais elevada. Parte desse caráter é os olhos, e parte são os ouvidos, e a última parte é o coração. Então você tem os olhos, os ouvidos, o coração. A linha significa conexão e a pessoa como um rei. Então, deixe-me escutar a pessoa que está diante de mim como se fosse um rei, com plenos olhos, com pleno coração, com plenos ouvidos. Isso é o que significa escuta ativa no caractere chinês, sem haver ruído interior. Quando novos estudantes chegam sozinhos e fazem perguntas profundas sobre o karma, eu posso oferecer algum pouco conhecimento sobre Deus, a alma, Deus, estar envolvido nesse incrível drama, nessa grande peça, onde todos têm um papel, e depois eu posso começar gradualmente a apresentar as sutilezas sobre os sanskaras, as impressões das contas kármicas e tudo isso. E se você está numa situação de família ou do trabalho onde você precisa entrar e tomar uma decisão, então a primeira coisa que você tem que fazer é criar um estado de boa vontade, vibrações estáveis, e depois
começar a falar dos fatos. Então, você primeiro começa a trabalhar com o invisível, para que depois o visível que seja necessário. Então, o conciliar e revelar tem a ver isso. Uma coisa é trabalhar com o invisível e depois trabalhar no visível. Portanto, e aí o início é na criação desse invisível. Se você vai dar uma palestra, eu só posso partilhar pelas minhas próprias experiências. Frequentemente eu sento a meditar e isso ajuda-me a trabalhar no contexto daquilo que eu tinha de fazer, o que dizer, e isso funciona. Eu tinha uma palestra, tinha um Congresso Internacional de Recursos Humanos no México, e quando eu cheguei, o auditório era grande, grande, cerca de 3.000 pessoas deram, e todos os gerentes de recursos do mundo inteiro estavam lá. E eu disse, eu falei com o presidente do México, tivemos a conversar um bocado de como as coisas estavam, e depois, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma ideia do lugar. E a seguir, eu gosto sempre de chegar cedo, sentei-me lá, sentir, fazer com que as vibrações surgissem, mas depois a coisa é que ele pediu, não que eu dissesse apenas as notas, mas queria que eu fizesse um workshop com as pessoas. Ok, mas eu preciso de uma sala, porque isso é uma sala de congressos, um, o evento principal, e depois tem os workshops. Ele disse, não, o workshop vai ser mesmo no auditório. E ele disse, quantas pessoas? Ele disse, as mesmas pessoas que estão no plenário. E eu disse, como é que você faz um workshop para 3.000 pessoas? E eu disse, isso é um grande desafio, fazer isso. Então, o que eu fiz foi, sentei, vamos ver, ok. Sentei-me em silêncio, outra vez, entrei em contato com essa minha intuição, como sempre. E o que veio à minha mente foi uma pintura que nós temos no nosso centro de meditação em São Paulo, que é uma pintura de Krishna a dançar com muitas golpes e golpes, na verdade golpes, jovens mulheres que estavam a rodeá-lo, a dançar, e então Krishna dançar com 10 pessoas ao mesmo tempo, é como se fossem 10 Krishnas, e cada uma dessa imagem dele a dançar com uma mulher, era uma dança especial. E esse é um símbolo de alegria, basicamente. Então, essa imagem surgiu na minha mente enquanto eu estava sentado em silêncio. Eu disse, ok, isso é interessante. Deixe-me interagir com as pessoas de tal forma que todos fiquem felizes. Então, peguei alguns pontos com quais eu podia trabalhar e já estava. E correu tudo muito bem. E o que foi tão extraordinário. E disseram, como é que você fez isso? E eu respondi, eu meditei. Então, no silêncio, podemos construir uma experiência e depois das coisas acalmarem, você pode então revelar os pontos centrais e revelar algumas coisas. E outra coisa também, se olhar para o equilíbrio entre revelar e conciliar, existe sempre o aspecto da paciência. Porque a paciência, se eu estiver impaciente, o que é que eu vou revelar coisas que eu não preciso dizer.
como deixe-me adicionar isso. Mas se eu tiver paciente, eu fico sintonizado com as necessidades da outra pessoa, porque na impaciência eu estou sintonizado com as minhas próprias necessidades, eu tenho que dizer isso, eu tenho que revelar aquilo, e porque alguém que não consegue controlar a língua, e, e isso cria-se muita desilusão, muito engano. Portanto, essa é a vibração, por assim dizer. Então, o equilíbrio, aquilo que eu concilio e mostro, tem a ver esse equilíbrio entre a verdade e a humildade, a clareza e a forma espiritual de se comportar. Por quê? Eu não consegui perceber o ditado que ele quis dizer, ou seja, se por muita luz na escuridão pode não resultar. Isso é uma metáfora, fica tão brilhante que depois as pessoas não conseguem ver, porque isso não é a coisa certa. Essa informação é muito importante para si, você tem que saber isso, aquilo, aquele outro, e as pessoas ficam perdidas. Mas então deixe-me mostrar um bocadinho. Deixe-me mostrar uma luz soft e assim guiar a pessoa, em vez de ser uma demasiada brilhante. Então, do outro lado, demasiado conciliamento, torna as coisas demasiado secretas e demasiada revelação faz desperdiçar poder espiritual. Então, o equilíbrio tem que ser benevolente, e outra palavra muito boa é restringir, apenas partilhar aquilo que eleva as pessoas e segurar aquilo que distrai as pessoas e influencia o ego. Então, se estiver a partilhar experiências, deixe-me oferecer a essência, que é basicamente a, a escuta daquilo que eu estou a dizer, mais alguma virtude, nada de detalhes dramáticos. Deixe-me focar na alma, focar no Supremo, deixe-me focar na parte efetiva dessas três dimensões que alguém está a desempenhar. Portanto, eu não percebi bem, desculpem. Qualquer coisa para não influenciar a personalidade, acho que foi o que ele disse. Falar no nível da liderança. Deixe-me partilhar o porquê e o quê, mas não sobre as considerações internas todas. Como é, como eu que cheguei a essa conclusão, muita conversão interna. Eu não preciso falar disso. Por quê? O verdadeiro significado de conciliar é proteger a unidade e a dignidade. Então, eu penso, dar um mapa claro, mas eu também posso manter espaço para as realizações pessoais das pessoas. Portanto, verificar. Eu recordo-me a história de Sócrates. Alguém veio ter com ele e começou a contar uma história sobre um problema que ele estava a passar. E Sócrates disse: pare. Antes de você começar, eu quero fazer algumas perguntas para si. O que você vai contar é verdade? E a pessoa diz: na verdade, eu não sei. Eu escutei isso e acho que você precisa saber, mas isso é verdade? E eu disse: eu não sei. A segunda pergunta: é benevolente? É útil? E a pessoa diz: eu não sei o quão útil é, mas você tem de saber. E a terceira pergunta é: é necessário para mim saber isso? É verdade? Vale a pena? E a pessoa diz: eu não sei se você precisa saber isso. Então, se você aquilo que vai dizer não é verdade, não é benevolente, não é necessário para mim saber, então por que que você quer contar-me? E outra pessoa disse: ok.
É uma coisa interessante, é verificar. Verificar o que eu estou a agarrar na minha mente é verdade? Porque se não é verdade, por que é que eu seguro ela na minha mente? Porque senão ela vai sair pela minha boca. Ela é benevolente? Se não for benevolente, posso estar a criar problemas internamente até, mas é necessário para mim saber isso? Não. Então esqueça. Quer eu refine ou coloque numa nova moldura isso. Então, e antes de parar para algumas perguntas, dizer que as pessoas olham como conciliar, como falei sobre o autorrespeito, pureza, confiança, ou seja, as coisas privadas não é mentir, mas apenas há coisas que eu não posso dizer às pessoas. Agora eu não percebi o que ele disse. A verdadeira privacidade não é esconder, é honrar o segredo. Então pense em honrar o que é segredo, o que é sagrado, ou o segredo. Então conciliar às vezes, isso tem a ver com uma higiene espiritual, porque proteger o eu e os outros e revelar as coisas seletivamente, é claro, tem a ver com dar poder e não com exposição. Então, esses são alguns pensamentos. Podíamos continuar horas a falar sobre isso, mas esse conciliar e revelar tem a ver com falar menos e fazer mais sentido. Portanto, acho que eu vou parar por aqui. Ok, obrigado. Você disse aqui coisas. Ser verdadeiro, ter tato e uma confiança benevolente. E você terminou com conciliar, tem a ver com proteger o eu e manter essa higiene espiritual. E depois o revelar a nível de dar poder. Sobre excesso de informação. Estamos nesta era onde há muita informação. E não tem a ver com conhecimento. Tanta informação dentro do ser humano, minha mente é afetada. Então, como proteger para não ficar mentalmente doente por causa do excesso de informação? Eu penso que a primeira coisa que você tem de saber é aquilo que você quer. Que tipo de vida você quer levar? Se você não sabe o que você quer, você não sabe aquilo que está a fazer. Se você não sabe o que está a fazer, então você vai ter que ter algum sentido de propósito. A minha vida é para ajudar as pessoas a entender as dificuldades que enfrentam. A minha vida é para ajudar os jovens a terem segurança. A minha vida tem um propósito. Então, se eu sei para que é a minha vida, eu também vou saber para o que a minha vida não é. Então, por que que eu vou preencher a minha mente com coisas que, por exemplo, os médias estão cheios de informação, as pessoas dizem coisas e espalham-se, portanto, e as notícias falsas espalham mais rápido do que as verdadeiras, tem a ver tudo com a disponibilidade de informação. E os centros de notícias não conseguem investir nas investigações. Então, não há tempo suficiente para saber da verdade de alguma coisa. Então, antes até das notícias falsas circularem. Então, você pode ter a certeza que a maior parte das coisas que você está a ver, essa semana alguém disse para mim, você não pode comer isso porque eu vi no YouTube isso, aquilo. E eu olhei e dizer, ok, ao invés de o YouTube podia dizer o oposto.
Muitas pessoas podem dizer aquilo que vocês precisam ou que você deveria. Muitas pessoas dizem que o café é mau e outros vão dizer não, é bom para a circulação. Mas você tem que saber o que é que eu tenho de saber. São três perguntas. Isso é verdadeiro? É benevolente? E eu preciso saber isso. Então eu começo a utilizar o meu poder de discriminação. Se eu não tiver, sabe, se eu não tiver esse símbolo de julgar, uma balança, certo? Dois pratos. E depois tem aqui um no meio, uma peça, como é que eles chamam, que é como se fosse um triângulo, onde os pratos repousam. Esse fulcro é muito importante no, por causa dos pratos, porque tem de ser tipo correto. Então, onde é que eu estou sentado? As coisas estão a mudar na minha consciência? Estão indo para um prato ou outro? Ou eu tenho o poder de discernir que isso é verdadeiro, isso é necessário, e isso é benevolente? Essas três coisas nos ajudam a circulação das coisas. Portanto, são as chaves de melhorar a mim. Se eu não ligar, porque eu não consegui perceber a frase. Há muita coisa que são sem sentido de qualquer maneira. Muitas pessoas com medo que a inteligência artificial roube os trabalhos. Como é que eu desenvolvo a minha arte de inteligência? A chave é como qualquer outra coisa. Quando você desenvolve, os, os militares desenvolveram o GPS, que nós todos utilizamos hoje em dia para encontrar onde temos de ir e como chegar a um determinado lugar. Então, o GPS, primeiro era para localizar o inimigo e lançar uma bomba, mas ao pouco, tornou-se útil para as pessoas. Da mesma forma, qualquer tecnologia vai ser benéfica dependendo do jeito que você utilizar. Agora, é verdade que alguns trabalhos estão em risco. E ao ensino que pode ser ensinado muito melhor, por exemplo, do que uma própria pessoa. Imaginar o espanhol. Você pode ter uma conversa com um tutor da inteligência artificial, é mais barato até do que um ser humano. Então, a profissão que estão em riscos. Mas da mesma maneira, quando os computadores surgiram, as pessoas também tinham medo disso. Quando surgiu a automatização, tornou-se uma realidade das fábricas, as pessoas também tinham esse medo. Portanto, são as mudanças que estão a acontecer. Mas, especialmente, eu tenho de comprometer-me com a inteligência artificial numa forma positiva. Eu posso utilizar as coisas de uma forma positiva. Eu me lembro de dar um exemplo, alguns meses atrás, eu estava em Nova York, na sede da Cisco. Cisco é um sistema é uma organização conectada aos computadores, e eles têm algo chamado tipo de Zoom, Webex, Cisco. Então, eu estive na sede deles, e o tema era inteligência espiritual contra a inteligência artificial. E eu disse, basicamente, depende de si. Você pode utilizar qualquer tecnologia que você tem para o benefício das pessoas ou para o malefício delas. Portanto, e alguém disse, sim, mas uma das mulheres disse, sim, eu uso a inteligência artificial para ter o perfil e tenho tido muitos problemas com os meus maridos e a inteligência artificial, e eu vi que posso entender exatamente por causa das perguntas que foram respondidas. E foi um relatório psicológico perfeito.
E eu tive uma conversa com. Portanto, eu acho que o que ele está a dizer é assim, a inteligência artificial nunca vai funcionar por uma conversa própria que você tem que ter. Temos que adaptar a tecnologia, a mentira branca como método de conciliamento. Às vezes eu penso que é útil, white lie, eu não sei o que que é isso. Ah, isso não é uma mentira completa, terrível, você tornou ela mais suave. As pessoas mentem 30, 40 vezes por dia. Me pergunta então o que que é mentira hoje em dia. Mas se são meios de criar benefício, há um exemplo de um caso de alguém que você conhece, que tem uma doença muito séria, porque o médico falou consigo à parte, que provavelmente aquela pessoa vai morrer, mas você sabe que aquela pessoa não pode lidar, não pode lidar emocionalmente com a realidade de morrer. Então, você dá coragem para o outro, você vai dizer, e esse encorajamento é uma mentira branca nesse caso, ou seja, você não vai dizer que ele vai morrer daqui a uma semana. Então, em alguns casos é muito útil. Se você tem um segredo, e esse segredo é completamente contra aquilo que as pessoas lidam consigo, isso não vai ser benéfico para si nem para ele. Porque ele saber que esse segredo, ele nunca mais vai. Não consegui perceber, desculpa. O meu som está a falhar um bocadinho. Alguém que é casado conhece uma pessoa e está a fingir que não é casado, isso não é uma mentira branca. Isso não tem a ver com arte de conciliar. Isso é apenas uma mentira, basicamente. Então, a mentira é dizer algo que não é verdade. E a mentira também não é dizer algo que é verdadeiro. Então, isso são situações tipo limites, por assim dizer. É que nós temos que fazer isso ao nível profissional, ao nível dos médicos, e ver as consequências. Ou seja, como ter equilíbrio e lidar com pessoas. Ou seja, você deveria dizer as, as linhas de compromisso. Essa é a minha forma, eu estou nessa situação, e isso são os princípios que nós deveríamos trabalhar na conversa um com o outro. Porque senão estamos a deixar as coisas nas suposições. Se faz parte do seu trabalho, por exemplo, ou parte da sua vida familiar, você deveria ter esse compromisso, falar desse compromisso de uma boa maneira e tem que dizer as coisas diretas. Olha, se você falar comigo dessa forma, eu vou ser completamente sincero consigo e você vai ser sincero comigo, qualquer que seja o tipo de relacionamento que tenha, mas se não, se você cria um hábito de uma conversa que não é muito positiva, depois é muito difícil você mudar esses hábitos. Ok.
Peço desculpa, mas esse finalzinho já não consegui traduzir bem. Então, basicamente o que ele disse, ainda vamos continuar com essa jornada do revelar e conciliar. Passaram para a Cláudia dar os votos de agradecimento. Ken, quando eu estava a escutar, eu estava a pensar que essa é a coisa principal que tem a ver com a complexidade das pessoas. Elas pensam que estão a dizer, mas não verificam, não param para verificar. Se temos que falar sobre isso ou não, principalmente diante dos outros. Então é muito bom quando você colocou aqueles três, é verdade, é benevolente, e eu preciso de falar isso diante dos outros. Então, especialmente quando nós temos encontros ou encontramos com alguém, temos de trazer isso à nossa mente. Mas da forma como você falou, acho que essa é a melhor razão para a conversa entre as almas. Porque às vezes nós dizemos a coisa errada no lugar errado, no momento errado, com a pessoa errada. E temos que dizer as coisas certas, às vezes, para as pessoas erradas. Então, muito obrigado por revelar isso para nós. E temos que verdadeiramente ver que podemos fazer sempre o melhor possível. Ok, obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Então, agora vamos passar para os anúncios. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ken. Manter o equilíbrio nas artes e trazer benefício para todos. Então, no próximo episódio, ou seja, o episódio 11B, vai ser as reflexões internas sobre esse mesmo tema com a irmã Judy Johnson, dia 27 de dezembro, às 3 da tarde de Portugal, não, meio-dia do Brasil. E depois teremos o workshop no dia 3 de janeiro, mesmos horários, 3 da tarde de Portugal, meio-dia do Brasil. Esse é o nosso calendário. E aqui estão as informações, endereços de e-mail, site e também os canais do YouTube, onde estão as playlists da série Artes para a Vida, incluindo os vídeos em português. Então, muito obrigado a todos. Então, antes, vamos para a meditação de experiência, mas antes vamos tirar uma fotografia, portanto, aqueles que quiserem abrir as câmeras para fazer com que esse momento seja memorável. Então, abrirem as câmeras. Então, alguns segundinhos, 1, 2, 3. Portanto, é revelarem-se. Ok, obrigada. Então, agora vamos para a meditação final. Mas podem, se quiser, continuarem com as câmeras abertas. Ok, muito obrigado. Então, Om Shanti a todos. Sentem confortavelmente onde quer que vocês estejam. E apenas ter a certeza
de que você está em equilíbrio entre aquilo que está a acontecer lá fora, onde quer que você esteja, e o que quer que esteja a acontecer dentro de si. Então, os sons da sala, as cenas ao seu redor, internamente, como é que você está a sentir-se? O que é que você está a pensar? Ou seja, em outras palavras, é você conhecer a si mesmo. Esse é um ponto da consciência. Eu estou consciente do mundo ao meu redor, mas também estou consciente daquilo que está a acontecer dentro de mim. Então, eu sento-me entre esses dois mundos, o meu mundo exterior e o meu mundo interior. E eu sinto-me muito pacífico. Não há nada urgente, não há nada apressado, não há nada a empurrar ou a puxar-me. Eu apenas sinto-me completamente calmo. E eu vejo a mim mesmo, que este, na verdade, é o meu estado natural. Eu sou naturalmente pacífico, eu sou naturalmente calmo e naturalmente disposto para ser amoroso. E a razão para isso é que eu estou conectado com a fonte. Aquele que posso chamar de Deus, Alá, Jeová, tantos nomes. Mas ele é o oceano dessas qualidades. E eu estou conectado. Eu sou o filho, eu sou a criação desse único. Então, naturalmente, no meu estado natural, eu tenho essas mesmas qualidades. Mas eu apenas lembro-se. A meditação é apenas lembrar. Lembrar que eu sou uma alma pacífica. Que eu sou uma alma amorosa. Eu sou este filho do Supremo. E isso faz-me segurar e manter cada vez mais forte e estável. O mundo ao redor está a mudar tanto, mas eu continuo estável. E eu vejo a mim mesmo como um ponto pequeno de uma luz radiante a brilhar no centro da testa, como se fosse um farol. E eu aprecio apenas estar aqui. E permanecer assim por mais alguns momentos. E regressar para o lugar onde você se encontra. Om Shanti. Om Shanti, muito obrigado, irmão Ken, pelo seu tempo valioso e por nos levar nessa jornada de conciliar e de revelar. Ok. Om Shanti, obrigado a todos. Adeus. Adeus, encontramos para a semana que vem. Muito obrigado, irmão Ken. Obrigado.